Vamos dar início aos estudos. O cavalo que saiu para vencer. O cavalo e o seu cavaleiro. Vamos iniciar da seguinte forma. Como é um tema que vamos abordar, já foi explorado por muitos dos eruditos religiosos, sendo eu um simples servo do Eterno, como obede do Eterno Criador, peço-te a sua atenção para examinar a esta mensagem, estes estudos. No capítulo 6 do livro de Revelação, mais conhecido como Apocalipse, temos o versículo 1 ao 8 sobre os 4 cavalos, ou os cavalos de cores diferentes, como os nossos ouvintes já pôde observar e descrevendo lá na Tanar, no livro da Gilead, de Apocalipse, livro de Revelação, no capítulo 6, versículo 1 a 8, estão descrevendo sobre os 4 cavalos. Cavalo preto, o primeiro cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e por último, cavalo amarelo. Sabemos que pegar as 4 cores, ou as 3 cores, e misturar, vai dar então o último cavalo baio, cavalo amarelo. Então, quando você lê sobre essa visão profética que o livro de Revelação explica sobre isso, você fica por entender, mas o que tem a ver cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo, o que tem a ver, significa cavalo? Cavalo significa força, poder. Bom, dando início a esse estudo, esses estudos que desde criança foi me ensinado sobre cada cavalo, cada personagem que está montado sobre aquele cavalo, aqueles cavaleiros, os cavaleiros. Então, o primeiro cavalo de cor lavã, branco, o segundo é Aer, vermelho, o terceiro é Sihor, preto, o quarto e último cavalo é Quien, amarelo. Em cada cor que este cavalo se manifesta, só causou danos, problemas. Esses poderes que foram manifestando na visão, por trás dele existia o que? Uma destruição, existia danos provocados por aqueles cavaleiros que cavalgavam sobre esses cavalos. Bom, isso nos faz lembrar o que mencionou o rei Davi. Não diga em seu coração: ei, Jesus, alma nossa o havemos devorado. Salmo 35, verso 25, e chama-nos a atenção para não dizer e nem confiar em forças, em poderes, forças e atrações animais, biológicas, mas sim acreditar no Eterno. Não diga, não conjecture em torno
do SUS, não diga eia SUS ou eia força minha, na minha própria força, né? Na força humana, na força animal. Isto é encontrado nas Escrituras, principalmente na Bíblia cristã romana, corrigida de João Ferreira de Almeida, pois nas demais já foram retirada essa versão. Eles trocaram para que você não entenda o que é a palavra SUS, não diga em seu coração é SUS. Eles trocaram, colocaram essa outra versão para esconder certas coisas. Tem um segredo aí nessa palavra SUS, né? Como o nosso ouvinte, telespectadores, deve saber, a palavra SUS em hebraico significa cavalo. A palavra SUS em hebraico significa cavalo. Quer dizer que cavalo em hebraico, a palavra SUS, você pode pegar uma Bíblia em hebraico e onde está escrito lá no livro, nesse capítulo 6, do verso 1 ao 9, vou dizer do versículo 1 ao 9, você vai ver a descrição em hebraico a palavra SUS. E por que diz, não diga aí a SUS, alma nossa, o havemos devorado? Porque aí nas escrituras está escrito SUS, por causa do latim, né? O latim SUS, né? O essus, SUS. A pronúncia SUS é muito usada. No artigo que lá lemos sobre esses cavalos de cores diferentes, se destacava o cavaleiro que montava. Jamais alguém lembrou-se de notar a besta que cavalgava, ou seja, o cavalo SUS. Então as pessoas se preocupam em ver o cavalo, mas o que estava montando o cavalo, o cavaleiro, essa é a atenção que a gente chama do cavaleiro, o significado que cada personagem daquele exercia sobre a visão, né, profética. Então veja aí, por exemplo, note que cada besta daquela, cada cavaleiro provocou, então, pelo poder que ele estava exercendo, aqueles personagens, provocava danos gravíssimos às pessoas. Então vamos lá. O que são essas pessoas, esses personagens? Uns dizem que representa aquelas cores, né? O que representa aquelas cores? Aqueles personagens que estavam montados no cavalo branco. O personagem que montava em cavalo branco, ele veio como um rei, com uma coroa. Ele pregava a paz, pregava a harmonia, mas no fundo ele estava preparando a paz dentro da doutrina nicolaíta, ou conquistar o leigo. Esse personagem do cavalo branco com a coroa pregava o reino restaurado, a vinda do rei, do Messias, né? O suposto Messias. Quantos Messias apareceu, né? Nesse cavalo branco, pregando um novo reino, reino de paz, de harmonia. De repente esse personagem do cavalo, esse cavaleiro do cavalo branco, muda para o cavalo vermelho. O personagem do cavalo branco transforma em cavaleiro do cavalo vermelho. Aí começa a matança, sangue vermelho, né? Então essa cor
branca predominando sobre a pele branca, predominando sobre a pele vermelha. Uns eruditos dizem que há a possibilidade de ser as conquistas das cores, das raças, né? Raças, tribos, povos, nações, né? Então essa manifestação da conquista da raça branca, né, muda de cor para a cor vermelha, que é representada pelos índios, muda de cor, muda para a conquista depois da Era Negra, a conquista dos servos, dos escravos, a doutrinação do mundo goi, do mundo pagão, né? Aí conquistar aí a raça africana, né? Raça africana, a cor negra, negro quer dizer a cor africana, né? É um poder também, personagem. Depois dessa conquista da raça africana, por fim, muda de cor de novo. Passa então a conquistar a cor atual, que é a cor amarela, a cor parda, né? Pardo, o baio, montado em um cavalo baio. É essa força, esse poder, né? Então temos várias opiniões a respeito disso. Nossos grandes sábios modernos, os profetas, os pregadores do momento, tem várias interpretações para esses personagens e os animais aí representados pelas figuras da visão profética. Vamos lá. Então, o que ficou por trás da destruição desta raça amarela? Nós estamos nesse período da mistura de todas as raças, provocando aí então a mistura do ecumenismo globalizado entre os três poderes. Você pega as três raças, três cores, você vai ver a mistura das três cores, vai dar o baio. O baio hoje representa a cor parda, que é a mistura das três raças, provocando assim a quarta cor, que é a cor do misticismo, o baio, o pardo, a raça parda. Rapaz, é interessante. Os três poderes mistificado, globalizado nesse período em que estamos vivendo. Bom, então vamos lá a respeito desse SUS, Sistema Único de Satanás, Sistema Único do Poderio Humano Animalesco, o animal biológico, o mundo da quarta dimensão. Quem entende o que eu estou falando, se não entende, quem entende já sabe o que eu quero dizer. Então vamos lá. Nós já vimos o que representa essas cores, né? Então, quem é esse SUS que saiu para vencer? O SUS é a besta que saiu para conquistar, mudando de cor, que representa as raças. Quem é ele? No idioma hebraico, temos as 22 letras e os 22 caracteres que representam letras. Cada letra representa também um número. Nestas letras numerais de idiomas hebraicos,
é chamado a nossa atenção para o nome que anteriormente já mencionou com 3 letras do idioma hebraico. Por exemplo, que é a palavra Susa, né? Meu amigo ouvinte, telespectadores, você percebeu que estes animais, a besta, quer dizer, o animal, o poder da besta, animal, só mudou de cores, mas a função e o que se lhes pode atribuir nessas funções é o que lhes pode dar poder a todos os que habitam sobre a terra. E essa besta os conquistou pela força, pela espada, pelo terror, conquistou a raça vermelha, a preta, a branca e a amarela, e os marcou, tem marcado até hoje, estão marcando até hoje, através do seu número, um número, um código. Vem a pergunta, qual é esse nome? Qual é o número que se refere? Você já parou para pensar sobre isso? É muito interessante você conhecer esses detalhes. Então você lê em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, que diz: e fez que todos os pequenos, grandes, crianças e adultos, ricos e pobres, livres, servos, escravos, empregados, que lhes seja posto um sinal na testa. Ou na mão. Né? Na testa significa entendimento, conhecimento, a doutrinação, a lavagem cerebral. Na mão é o companheirismo, a união, a globalização, em todos os sentidos da palavra. Então vamos lá. Então aqui em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 16, é que se refere a esse poder que foi dado, poder político, poder monetário e o poder religioso. São os 3 poderes da Trindade, né, humana, das 3 pessoas da Trindade. Como você pôde perceber, meu caro amigo, ouvinte, telespectador, né? Esse nome dado aos homens, criado pelo clero romano, Jesus Cristo, Filhos Dei, Jesus Cristo, Filho de Deus, calculando o número da besta, e todos têm adorado esse nome, pequenos, crianças, grandes, adultos, pobres, livres, todos têm adorado este título, esse nome, como se fosse o nome de um grande rei, pregando a paz, amor, a união de todas as religiões, de todos os povos, tribos e nações. Olha só, livres, pensadores, não têm atentado para essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, de interpretação. Por isso foram marcados
com este nome, com este sinal. Nome este citado pela grande mãe adúltera, que adultera as coisas, que adultera as escrituras, adultera as traduções das escrituras sagradas. Por isso faz uma grande prostituição. Né? Prostituição é adulteração das palavras. Adulterar significa destruir os originais. Né? Então vamos lá, aqui lendo nas escrituras, como está escrito, então, pela grande meretriz que adulterou em Apocalipse capítulo 17, que não seja participante, que não sejam participantes, saia dela, povo meu, para que não sejam participantes e incorra em suas pragas. Faça como está escrito em Yohanan capítulo 8, verso 32. Olha só o que está escrito lá. Aí, ó. E acontecerá e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Leia em Yohanan capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá escrito, você já tem observado isso? Você leu aí? Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Quem é o caminho? É o Eterno, é a Torá. É o caminho, a verdade. Quem tem a Torá dentro de si, tem a verdade, tem a vida eterna, porque tem a manifestação do Eterno em sua vida. Ninguém vem ao Eterno, a não ser através da palavra. Ninguém vem ao Abba, ninguém vem à Torá, que é a palavra do Eterno, ninguém vem a Ele se não for por Ele. Como diz lá, ninguém vem a mim ninguém vem ao Pai. E ele estava dizendo, a voz da profecia, o Eterno estava dizendo, quem não vem a Ele. Quem não vem a Ele. Ele estava dizendo que Ele era a própria criação em ação. Né? Quem vem ao Eterno, vem ao Criador. O Criador é que nos criou, Por isso, diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja lá o que está escrito no ato da Mikveh, na imersão da Mikveh, pelos atos dos Talmudim, do Talmudim, que é o seguidor da Torá, sendo emergido conforme Atos 2, verso 33 e Atos 2, 38, e do capítulo 19, versículo 1 ao 7, o ato da Mikveh, a imersão em um nome do Eterno, é o ato de purificação do corpo exterior e interior, através do nome do Eterno em nossas vidas. Em nome do Eterno nós fazemos o ato de purificação, de separação. E seja marcado é o nome de Yahweh, o Eterno, Oshua, Yahshua,
Yah é a nossa salvação. Yahweh, o Eterno, é a nossa salvação. Yah, o Shua, Yah é o Salvador. Só o Eterno, Hashem, é o Salvador. Não tem outro. Esse é o nome verdadeiro daquele que um dia foi dependurado no madeiro para nos resgatar. O nome do Eterno que foi rejeitado, o nome do Eterno que estava na Torá através de uma pessoa que exerceu a prática da Torá, que foi rejeitado e dependurado no madeiro, matando-se um rei, todos os seus súditos foram mortos também. Antes de chegar a matar o rei, teria que matar todos os servos e súditos, por fim até chegar no príncipe, no principal, cabeça. O principal que seria o herdeiro do trono de Israel, o próximo ungido rei. Mas ele não foi ungido porque ele foi levado à matança, como o povo de Israel, como cordeiros que são, foram levados à matança. O cordeiro, o filho do Eterno, os filhos do Eterno foram levados, matando-se a cabeça, o resto do corpo vai tudo, né? Veja bem, isso tudo no madeiro para nos resgatar. Como nos resgatar? Como um filho, um pai, quando ele quer deixar a herança para um filho, o que acontece? Ele só recebe, o filho só recebe a herança se o pai morrer. Se o pai não morrer, o filho não recebe a herança. Então, ele foi morto para quê? Para nos resgatar das mãos dos opressores, dos falsos governantes da época, até hoje estão aí querendo nos segurar, nos prender através dos sistemas denominacionais. Mas o Eterno vai nos resgatar sob uma força súbita, sobrenatural, em que não haverá força humana, e sim a força espiritual. Vai além da força humana. Esse resgate é espiritual. Muitos não acreditam, só acreditam no reino físico, no mundo do reino físico. Aí não é literal não, é racional mesmo, é sobrenatural, racional. Aonde a mão da besta não pode atacar. Veja bem. Mas o clero romano e os seus ramos, o que está acontecendo com esse clero e os seus ramos? Seus segmentos, a árvore está crescendo. Né? A árvore está crescendo. Então, o que nós temos que fazer para que nós sejamos raptados através da prática da Torá? Se você seguir a Torá, os ensinamentos da Taná, através da Torá, você tem chance, né, de ser resgatado. Tem que pôr em prática os mandamentos do Eterno. A Torá, ela está escrita na natureza. Se você segue a Torá, você tem tudo para você. Né? A Taná, ela está escrita nas estrelas, na vida, na natureza. Se tirar os livros de nossa mão, nós temos o quê? A própria natureza do Eterno em cada um de nós. Ela não é destruída por forças humanas. Veja bem, então,
Está escrito o seguinte, lá em Jeremias capítulo 11, versículo 19, né, que fala sobre a árvore. Eles tentaram cortar a árvore, ó. Lá, cortemo-lo da terra dos viventes. Ó, eles tentaram destruir a Torá, destruir as escrituras, mas não conseguiram. Por quê? Para que não houvesse memória do Eterno, o nome do Eterno na Torá. Olha só. Mas veja bem, este nome por toda a terra, como está escrito em Jeremias 11, versículo 19, cortemo-lhe da terra dos viventes, para que não haja memória do seu nome. Quase conseguiram, mas não conseguem, não vão conseguir. Por quê? Porque o Eterno sempre tem os seus atalaias. Mas como está escrito em Yohanan, né? Também, não lembro o capítulo agora, mas vamos lá. Isaías 52, versículo 6. O meu povo saberá o meu nome. Meu povo saberá o meu nome. Então, meus amigos, não adianta. A questão não é só salvação através do nome, não. O nome é o código do autor. O autor da salvação, o Eterno, o Hashem. As pessoas precisam sintonizar nisso aí. Mas faremos como diz o profeta Zacarias, que diz o seguinte: o Eterno, o Adonai, será rei sobre toda a terra naquele dia. Naqueles dias. Aquele dia que vai concluir tudo. Aquele dia vai concluir o reinado do Mashiach. Quando o Mashiach vier, então vai concluir o reinado dele. E todos reconhecerão que aquele que foi pendurado no madeiro é o rei, seria o rei, deveria ter sido o rei, mas foram rejeitados pelos falsos líderes da época, os políticos, religiosos da época. Foram rejeitados por quê? Porque eles não tinham compromisso com a Torá. Os que tinham compromisso com a Torá aceitou de bom grado. As profecias se cumpriram naquela época. Não teve dúvida que ele seria, a profecia em cumprimento. E muitos não abriram o olho para ver que ele não era o Messias ungido rei ainda, não era para ser o Messias rei. Mas o reino espiritual estava sobre os seus profetas, sobre os profetas. O reino profético, sacerdotal, estava em pleno cumprimento ali no momento. Como ele era de linhagem sacerdotal levítica, ele estava exercendo sua função. Agora você poderia me perguntar, mas se ele era da linhagem de Davi, por que ele é da linhagem de Jeconias? As características de um filho homem é puxado pela mãe. A filha, a mulher, puxa pelo pai. E pelo pai, Yosef era pai legítimo de Yeshua. Então, ele tinha sim todas as características de um bom Yahudi, de semelhança
pai como de mãe, tanto sacerdotal como do reino de Yehudá, da tribo de Yehudá, da linhagem do rei Davi, né? Benjamim, sacerdote também, né? Da linhagem do reino, né? Vamos lá, os três reinos, né? O sacerdote, o profético e a linhagem real, profético, levítico, sacerdotal e o reino. Bom, aqui nas escrituras diz o seguinte: como todos reconhecem que aquele que foi levado para o madeiro no Calvário, sabe que ele é o Cordeiro de Israel. Os filhos de Israel é considerado como cordeiro levado à matança. Muitos foram levados à matança naquela época. Eu vim com o nome do meu Abba, o Eterno, é o nome do Eterno, e não me aceitais. Se um outro vier em seu próprio nome, vós aceitareis. Quer dizer, o outro veio em seu próprio nome, e o sistema obrigou todos a crer naquele nome como se fosse o nome verdadeiro do Eterno, se colocando como rei. Ele é o rei, ele é Deus. Fez dele um objeto de adoração. Mas isso não nos pertence, isso não está na Torá. A palavra Deus, Zeus, significa objeto de adoração. Fazer a criatura como um objeto de adoração. O Eterno não é objeto, o Espírito não é objeto de adoração. O Espírito não é matéria. Vem dizendo. Israel, né, sabe muito bem sobre isso. Então vamos lá. Pois este é o nome daquele que nasceu em Beit-Lehem. Ele, de Beit-Lehem, do Oriente Médio, território de Yehudá, da tribo de Yehudá, da Judéia. Portanto, ele era um hebreu, um israelita de Israel. E só podia ter nome de Yehudim, judeu, Yehudim, israelita. Leia em Ronan, capítulo 4, verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Vocês estão adorando criatura. Não adora criatura, adora o Criador. Não adoreis criaturas, objetos. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yahudim. Para você fazer parte da verdadeira árvore da vida, você tem que entrar por essas 12 portas. Essas 12 portas. Você tem que fazer parte de uma dessas tribos. Porque a salvação vem através dos Yahudim. E não através dos Goi, dos romanos, dos pagãos, que não seguem a Torá. Todos aqueles que não seguem a Torá são Goi. Querido ouvinte e telespectadores, eu quero te dizer o seguinte. Aqui está um pouco escuro, que minhas vistas não dá para enxergar bem, mas eu quero, amigo ouvinte, leitor e telespectadores das Escrituras, aconselho-te que saís dos meios destas confusão que é como que está prefazendo
a respeito do nome do Eterno. Então eles estão destruindo o nome verdadeiro do Eterno, né, que foi posto em um ungido, como profeta, como sacerdote, né, para que não haja memória do seu nome. Então, eles desprezaram o nome do Eterno na vida dos seus filhos. Todos nós somos filhos do Eterno. Então, o que você deve fazer nessa hora, nesse momento, no meio dessas confusões? Que é a grande meretriz e suas filhas, quer dizer, suas denominações, com seus ídolos pagãos, que traz nome de um homem e como que está perfazendo o nome de uma besta, correspondendo ao nome de uma besta, quando se fala Jesus, Jesus, não tem J no hebraico, então portanto seria Jesus. Não diga em seu coração Jesus, alma nossa o havemos devorado. Não venha acreditar na força do homem, da força da criatura, mas sim no Criador, além da criatura. Vê o que o Espírito do Eterno quer dizer, né? Então saia do nome da grande besta, o número do seu nome. Se deseja ser enganado, continue onde você está. Pode continuar. Mas se deseja salvar a sua alma, ouça, Shema Elohem Echad. Shema, ouve, o Eterno é um. O Eterno é um. Shema Yashurum Elohem Echad. O Eterno é um. Saia dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus erros. Não incorra nas suas pragas. Se ainda persistisse onde está, então leia Apocalipse, o livro de Revelação, capítulo 3, versículo 18. E unja os teus olhos para que vejam. Então, meus amigos, essa é uma das mensagens que a gente sempre pretende passar para nossos amigos, companheiros, que vêm falando há muitos anos, há mais de 16 anos, 15 anos, 18 anos. Só que eu venho em cima dessa mensagem aí, já vai para 35 anos. 35 anos. Menos no período quando era criança, 5 anos de idade, né? Desde os 5 anos de idade. 35 anos. Lutando para que as pessoas, para que nós venhamos sair do sistema religioso e venhamos seguir a Torá, atanar as Escrituras. Você quer voltar aos original, de volta à palavra original? Volta para a palavra original em hebraico. Estuda o hebraico, o aramaico. Estuda as escrituras que vêm de Israel. Não venha ler livro que não seja de Israel. Leia livros, autores, escritores dos povos de Yahudim, dos Yahudins, dos israelitas. Nós somos ascendência judaica, os filhos dos forçados anunciam. Estamos aqui para anunciar a restauração, o resgate, o rapto daqueles que têm que separar-se do joio. Por isso, meu amigo, nesse momento, eu agradeço a sua atenção, muito agradecido. E o Eterno abençoe cada um. Amém.